Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor estejam com todos vocês. Quero dizer que é uma alegria, um privilégio estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar das Sagradas Escrituras, do glorioso Evangelho aqui na cidade de Goiânia. Agradeço a todos que estão trabalhando para este culto, pastor Leandro, que possibilitou a minha vinda para cá. Espero que Deus fale conosco, como falou na noite de ontem. Já ouvi de muitos sábios que Deus, na sua sabedoria e por sua graça, às vezes usa o menor para falar com o maior. Isso sempre acontece quando eu prego. Abra agora comigo em Atos capítulo 16. Vamos ver o que diz a gloriosa palavra do Senhor, no verso 31. Responderam-lhe, Atos 16, 31. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Até aí, fecha os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio. A Ti pertence a justiça e a nós o corar do rosto. Somos pequenos e frágeis. Tu és grande, poderoso, imenso, glorioso, infinito, transcendente, santo, justo, onipotente, onisciente, imenso, eterno, maravilhoso, majestoso, magnífico. Nos curvamos diante de tamanha beleza e majestade. Que privilégio poder dirigir a Ti as palavras, voltar a Ti o rosto, fazer parte dos Seus decretos, porque lá nos refolhos da eternidade, o Senhor nos escolheu, nos achou, nos viu, imersos em iniquidades, mortos, mas nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. O que viste em nós, nada além de iniquidade, foi na unilateralidade do seu amor incondicional, na sua graça, que nos amaste, nos salvaste. Ó Deus Santo, despeja da sua graça gloriosa, abundante aqui, de modo que o teu reino avance. O Senhor receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho. Amém. Queridos irmãos, o tema que foi sugerido aqui para essa semana foi família. Então, às vezes, se você veio esperando um pastor Paulo Júnior mais enérgico, agressivo, igual você vê na internet, o tema talvez não me possibilite. Mas na próxima vez que o pastor Leandro me convidar, eu vou pedir para ele escolher a doutrina do inferno. Preste atenção, queridos. Eu não vou trazer aqui uma mensagem expositiva. Eu amo a mensagem expositiva, a pregação lectio contínua, verso a verso. Sou apaixonado pela pregação expositiva. Aliás, nossos púlpitos, os púlpitos atuais, nem sequer sabem o que significa pregação expositiva, mas desde já eu te informo, esta igreja aqui, ela tem um apreço gigantesco pela pregação expositiva. Não é à toa que estão expondo aqui o livro de Salmos, já passa da centena de sermões no livro de Salmos, feito pelo pastor Leandro. Se você está procurando uma igreja bíblica para congregar, eu recomendo essa igreja batista, reformada, confessional.
e eu tenho certeza que você vai ser ricamente alimentado aqui. O objetivo da mensagem, presta atenção, é sobre família. Cuide da sua família, é o tema dessa noite. E por que eu escolhi este tema? O objetivo é solidificar, guardar, proteger a família. Por quê? Em razão dos ataques que ela vem sofrendo. Não existe instituição na face da terra mais perseguida pelo inferno do que a família. Só um cego para não ver o que está acontecendo. O inferno declarou guerra contra a família. Satanás abriu fogo contra ela e está disposto a ir até as últimas consequências no tocante à sua destruição. O alvo de Satanás é essa instituição divina. Ele quer extinguir a família tradicional, porque ele sabe que ela é o último reduto de poder a cair. A última instituição, o último fundamento a cair. Nesse sentido, a família está à mercê do mundo, do pecado e do diabo. Esse tríplice inimigo trabalha pesado para destruir a família. Se você acompanhar comigo alguns números, algumas estatísticas, você vai entender que o alvo é destruí-la. O Conselho Nacional de Justiça, na resolução 175, aprovou a união em cartório, a união homoafetiva. Só no estado de São Paulo, neste ano, foram feitos 700, só na cidade de São Paulo foram feitos 701 casamentos de pessoas do mesmo sexo. A revista VIP publicou que 73% dos homens e 64% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges. Em 2011 tivemos a maior taxa de divórcio da história do Brasil. 351 mil divórcios registrados em cartório. Saiu alguns anos atrás que o número de união estável aumentou 300%. A cada 10 minutos, 40 crianças no Brasil são vítimas de pedofilia. Desde que eu comecei a pregar, quase 80 já foram abusadas sexualmente. Prefeitura de São Paulo, um certo ano, quis abolir, colocar fim no Dia dos Pais, para Dia do Cuidador. E também instaurar o banheiro sem sexo. Uma comissão da última presidenta da República estava querendo aprovar a cirurgia de mudança de sexo de menores de 18 anos, feita de graça pelo SUS, sem o consentimento dos pais. Se uma menina de 13 ou um menino de 15 quisesse mudar a genitália, ele faria de graça, sem o consentimento dos pais. Estamos assistindo à erotização infantil, onde nas grades curriculares do ensino fundamental, cartilhas ensinando modalidades de sexo, e por estar num local sagrado, não me permite citar com detalhes isso. Ideologia de gêneros. Legalização ou direito de tirar a vida de vidas intrauterinas. Gênero neutro. Marcam a condição moral da nossa sociedade. Solteirismo. Nos Estados Unidos da América, existem 100 milhões de solteiros com mais de 18 anos.
A família comum nos Estados Unidos é uma pessoa que mora sozinha. Esse é o padrão familiar. 50% das crianças que nascem em um lar de pais não casados. Veja só. Com esses números não fica claro que essa instituição está sendo caçada e a finalidade é destruí-la. Estamos assistindo à falência da família. As famílias modernas estão se autodestruindo, mergulhadas no secularismo, humanismo, ceticismo. Elas estão diante de qualquer parâmetro bíblico e estão fadadas à falência. John MacArthur, em seu livro Pais Sábios e Filhos Brilhantes, escreve: talvez estejamos assistindo à morte da célula fundamental de toda a civilização, a família. Os sinais desse declínio, escreve MacArthur, são evidentes ao nosso redor, os quais são aborto, infidelidade, divórcio, homossexualismo, delinquência juvenil, o movimento feminista, esterilização, a revolução sexual dos anos 60, a banalização do casamento e etc. Escreve MacArthur. William Hendrickson disse: segundo a atmosfera moral e espiritual na família, assim será na igreja, na sociedade, na nação e na nação em geral. O diabo sabe disso. Por isso, abriu fogo contra a família. Mas quais seriam as causas dessa derrocada da família? Dessa descaracterização? Talvez seja a inversão de valores da nossa sociedade atual. Pasmem no que eu vou ler. Como se eu já não tivesse contado aqui tantas coisas, mas eu fiquei sabendo aqui, por exemplo, uma cidade do lado da minha, São Sebastião do Paraíso. Eu tenho membros da igreja dessa cidade. E a mãe foi corrigir a lição do menino de 9 anos. Eles me relataram isso. E corrigindo 1, 2, 3, chegou a certa feita que o menino escondeu uma parte, não queria que ela visse. E a mãe, não me dá isso aqui, não me dá. E a mãe pegou, o que foi? Mamãe, é que a professora pediu para os meninos beijarem 3 meninas na boca e 3 meninos. E para as meninas pediu para elas beijarem 3 meninos e 3 meninas. E depois contarem qual deles a gente gostou mais. 9 anos de idade, a 70 quilômetros da minha cidade. É o que estamos vendo. E talvez o fator marcante para essa derrocada seja a inversão de valores da nossa sociedade. Veja como os valores estão sendo invertidos. Escute isso. Um tribunal dos Estados Unidos da América, escute isso, pastor, condenou um homem a 12 anos de prisão por matar 5 gatos. Porém, 2 dias depois, um tribunal em Delaware condenou uma mulher a apenas 30 meses de prisão por matar o seu bebê recém-nascido. 12 anos por matar 5 gatos. 30 meses por matar um bebê. A fundadora do PETA, Pessoas para Tratamento Ético de Animais, disse: não existe fundamento racional para afirmar de que um ser humano tem direitos especiais. No que se refere a ter um sistema nervoso central e capacidade de sentir dor, fome e sede, um rato, um porco, um cachorro e um garoto são a mesma coisa. Que tipo de mundo estamos vivendo, meu irmão? Para onde a nossa sociedade vai caminhar desse jeito? O que será da próxima geração? Para você ter uma ideia, matar um filhote de foca para tirar a pele é algo criminoso. No entanto, matar vidas humanas intrauterinas, por qualquer motivo que seja, é defendido como a escolha livre e pessoal.
Em seu livro de 1971, Morte da Família, o psiquiatra britânico David Cooper sugeriu que é hora de eliminá-la completamente, a família. Uma sugestão semelhante foi dada no manifesto da feminista Kate Miller, em 1970. Ela afirmou que as famílias, assim como todas as estruturas patriarcais, devem ser eliminadas, porque são nada mais do que instrumentos de opressão e escravização das mulheres. Essa gente odeia a família. T. Grace Edson, ex-presidente da filial de Nova York, da Organização Nacional para Mulheres, disse que gostaria de eliminar todo tipo de casamento, maternidade e amor. O casamento é servidão legalizada, diz ela. E ainda diz ela que as relações familiares são a base de toda a opressão humana. Esse é o mundo que você está vivendo. Isso é o que advogam alguns partidos políticos. Você sabia que o anticristo não vai vir? Que heresia é essa, pastor? O anticristo não vai vir. Ele já veio. Ele já está na terra. Ele só não se encarnou, porque Paulo diz que o mistério da iniquidade já opera. O espírito dele está por trás dessas instituições. Isso aqui são apenas fantoches, bonecos, órgãos, instituições, homens e mulheres a serviço do espírito do anticristo, do inferno. Ainda há tempo para salvar a família? Devemos nos perguntar. O problema é que a nossa sociedade como um todo já rejeitou os valores bíblicos, que são a única forma da recuperação e preservação da família. Os únicos valores reais que podem salvar essa instituição e essa sociedade é uma volta às Escrituras. Só assim. Qual é o papel da igreja nesse sentido? Ela precisa tratar o cerne do problema, ela precisa combater a causa e não o efeito. Não adianta reunir esforços no campo político, social, antropológico, psicológico, sociológico. No embate ao ataque da família, é necessário usar recursos bíblicos. Como então nós defendemos a família? Como protegê-la de tudo isso? Como você, pai, mãe, filho, presbítero, diácono, pastor, responde a esse flagrante ataque contra a família? Presta atenção. A família é um organismo composto de vários componentes, ok? Pai e mãe, a sua prole, filhos. Então a família não é feita apenas de um membro, vários membros. Ela é o principal órgão da sociedade. E dentro dela há um principal componente, um principal membro. Quem é? A figura masculina, o homem, o pai, o marido. Ele é o principal responsável pela proteção, direção da família. Portanto, a minha mensagem agora dá lugar à figura masculina. Preste atenção. Em Juízes 17:6, que é o texto central desse livro, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. O que é o período de Juízes? Juízes marca um dos piores, se não o pior momento da nação de Israel,
Foram 350 anos de escuridão, sincretismo, idolatria, paganismo. É só você ver os efeitos disso em Juízes 19, quando você lê a história do levita e da concubina. Agora, qual foi a causa de tamanho declínio? O texto que eu li: naquele dia não havia rei em Israel. Rei aqui fala de autoridade. Não havia liderança, não havia regência, não havia quem governasse, instruísse, liderasse. Então, o resultado foi esse que você vê em Juízes. Os reflexos se deram em uma nação desgovernada, entregue ao pecado, à sorte ou ao acaso. Hoje está acontecendo o mesmo fenômeno na sociedade, na igreja e na família. Está acontecendo uma crise na liderança masculina. Está havendo uma ausência de liderança masculina. Sharon Washer, que é a mulher de Paul Washer, ela diz: se vocês soltassem leões famintos na América, e eles pudessem comer apenas homens, eles iriam morrer de fome. Está havendo uma campanha para desmasculinizar o homem, para tirar a voz ativa do homem, a liderança do homem, o papel do homem. Está havendo uma campanha para efeminar os homens. Eles não mandam, eles não ocupam cargos, eles não lideram. Estão colocando as mulheres nos principais cargos, nos principais ofícios, inclusive na liderança do lar. Uma matéria em um jornal inglês, 5 anos atrás, disse: os homens estão agindo como mulheres. Quando houve aquela onda de refugiados da Síria para a Europa, no meio daqueles assírios estavam cheios de muçulmanos e povoando a Europa, e começou a ter uma onda de abusos, de estupros, e as mulheres saem às ruas para reivindicar e para protestar contra os muçulmanos, não, contra os homens, dizendo: não há homens na Europa para defenderem suas mulheres, seus filhos e suas famílias. O parlamento dessa nação é efeminado. O resultado é semelhante ao dos Juízes: desordem, caos, destruição. Mulher, belisca ele aí, se ele falar ai. Meu camarada, eu sou da época, os meus heróis eram Charlton Heston, Clint Eastwood, Charles Bronson, Arnold Schwarzenegger. O seu é o quê? Justin Bieber? Por favor. Eu assistia filme e saía na rua para brigar. Eu sou da época que se apaga charuto na língua, camarada. Que se fede CC. Agora vamos aplicar isso à família. Você está vendo a destruição da família. Não havendo rei, não havendo autoridade no lar, cada um fará o que achar, o que é reto aos seus olhos. O lar vai ficar em desgoverno. Você precisa entender que a autoridade da casa, do lar, da igreja, repousa sobre os ombros masculinos. Por isso repudiamos o pastorado feminino. Não é questão ali de inferioridade ou superioridade, é posições. Posições. Veja, por exemplo, em Gênesis 1:26, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine sobre os peixes do mar. Veja só, Adão, em Gênesis 1:26 e 2:15, Deus dá ordem para Adão dizendo: domine, governe. Deus dá essa ordem ao homem, a mulher nem existia. Em Gênesis 2:16 e 17, Deus cria uma lei e ordenou o homem a não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher não tinha sido criada. Em Gênesis 3:6,
a mulher comeu do fruto, não aconteceu nada. Quando o homem comeu, o pecado entrou. Eles perceberam que estavam nus. Em Gênesis 3:9, quando eles pecam, Deus não se dirige à mulher, mas diz: Adão, onde estás? Não diz: Eva, onde estás? Em Gênesis 3:16, 17, a mulher recebe a sentença sobre ela, sobre apenas ela. Com dores darás à luz. O homem, quando peca, recebe a sentença não só nele, mas toda a terra recebe a maldição, para mostrar que a liderança é masculina. Agora vamos ver como o homem exerce essa liderança. Quais são então as marcas da masculinidade bíblica? Como o homem então toma a frente e recupera a posição que ele herdou de Deus, da liderança, da igreja, do lar, da mulher, dos filhos e da sociedade? Existem 4 funções do homem, pelo menos 4 funções. É o sacerdote, o profeta, o provedor e o protetor. 4 funções ou 4 características do homem bíblico. Ele é sacerdote, ele é profeta, ele é protetor e ele é provedor. Assim, cumprindo essas 4 funções, você então recupera o seu papel de liderança. Sacerdote, primeira marca da masculinidade bíblica. Quem era o sacerdote no antigo concerto? Era aquele que representava o seu povo diante de Deus. O sacerdote, ele ia diante de Deus, ele pegava os pecados do povo e ia diante de Deus oferecer sacrifícios, interceder. Ele fazia a mediação. É aquele que levava os pecados, os pedidos, as causas do povo diante de Deus. Era a figura do sumo sacerdote Arão. O homem é aquele que leva as causas da mulher e filhos diante de Deus. Ele é o intercessor da sua família. Ele é aquele que apresenta os pecados dos filhos a Deus. Ele é aquele que roga a Deus pela mulher e filhos. Ele é um homem de oração. Essa é a marca de um macho alfa bíblico. Ele é um homem de oração que se coloca de joelhos pelas necessidades da mulher, pelas enfermidades da mulher, pelos pecados da mulher. É aquele que se coloca de joelhos pelos filhos que são ímpios, pela conversão deles, que se estão desviando, para o Senhor os alcançar, para as necessidades dos filhos. Ele é um homem espiritual, um homem que anda com Deus, que tem profunda comunhão com Deus, que anda no Espírito. Ele também deve ser um homem espiritual, que tenha condições de liderar espiritualmente mulher e filhos. É o exemplo de Jó. Jó, capítulo 1, verso 5, está escrito, escute: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó os seus filhos e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus do seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó acordava de madrugada para oferecer sacrifício pelos seus filhos, trazia provisão para os seus filhos, fazia mediação para os seus filhos. Veja o homem zeloso, o homem mais rico do Oriente, mas era o sacerdote do lar, era um homem que conduzia a sua família espiritualmente. Paulo também é um exemplo com seus filhos, ali os Filipenses, capítulo 1, verso 3 e 4, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas.
Samuel, veja só 1 Samuel 12, 23, essa deve ser a declaração de todos os pais. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Esse é o papel. Pai, se você dá roupa, comida, educação, mas se você não é intercessor dos seus filhos, se você dá o cartão de crédito da sua esposa, mas se não se coloca na brecha por ela, se os pilares da sua casa todos não são sustentados, meu irmão, pelas colunas da oração, você está contribuindo pouco. Você é o sacerdote do teu lar. Segunda característica, o profeta. O profeta. Se o sacerdote é aquele que pegava os problemas do povo e representava o povo diante de Deus, o profeta é o contrário. Era aquele que ia diante de Deus, recebia a palavra e comunicava a palavra ao povo. Segunda marca da masculinidade bíblica. O profeta é aquele homem que se debruça diante das Escrituras, é aquele homem que lê as Escrituras, é aquele homem que interpreta as Escrituras, é aquele homem que memoriza as Escrituras, que recebe a palavra de Deus mediante as Escrituras e vai e comunica à sua família as Escrituras. Ele é o discipulador da mulher e filhos, ele é o evangelista da mulher e filhos, é o profeta. É aquele que fica diante da face de Deus, recebe a palavra de Deus e comunica ao seu povo. Ele é um estudioso das Escrituras. Ele conhece as Escrituras. E ensina as Escrituras. O verdadeiro homem é aquele que tem condições de instruir a sua esposa na palavra de Deus. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou e se entregou por ela, lavando-a, ou purificando-a pela lavagem da palavra. É um homem apto, versado nas Escrituras, é um homem que pode chegar em casa e explicar para a mulher as dúvidas que ficou quando ela saiu do culto público, é um homem que possa explicar textos que a mulher lê e não entende, é um homem apto para ensinar doutrina, para ensinar teologia, para ensinar história, para ensinar a Bíblia. Essa é a maior contribuição. Não só a mulher, mas também o filho. Vós pais, Efésios 6,4, não provoquei a ira dos vossos filhos. A palavra pais aqui, patera, pai. O dever do ensino repousa sobre ombros masculinos. Mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. O mesmo deve ser feito a filhos. Não terceirize o que Deus não terceirizou, meu irmão. Não envie seus filhos e dê responsabilidade dos grupos familiares, das escolas dominicais. Não, os primeiros evangelistas dos filhos são os pais. O primeiro evangelista do filho é o pai. Primeiro discipulador. E outra, eu não sei o que é esse negócio, pastor. Veja só. Temos ali o pastor Leandro, um homem versado nas Escrituras, na teologia, na doutrina, e ele tem filhos. A hora que os filhos dele começam a crescer na tenridade, ele entrega os filhos para o professor, para o diácono, para sei lá quem. Não é só questão de transferir fardo, ele vai perder um privilégio, uma honra. Eu doutrinar o meu próprio filho, eu expor o evangelho para o meu próprio filho, eu ter a dádiva de transferir os meus valores para os meus filhos, meu irmão, é uma honra. Imagina que eu vou dar meu filho para um cara de cueca de fora com gel na cabeça. Você é o líder de jovem, pastor. Eu what? Sou faixa de jiu-jitsu, meu irmão. Privilégio. Pais, vocês não sabem o privilégio que vocês têm. Vocês devem, então os primeiros evangelistas, os pais, e os primeiros discipuladores, os pais. Então, o homem bíblico deve ser um homem capaz de discipular, de evangelizar, discipular e disciplinar seus filhos. Esse é o profeta.
comunica a mensagem aos seus filhos e à mulher. Terceiro, o provedor. O provedor é aquele que dá ao povo aquilo que eles necessitam para o seu sustento. É a figura de José. Quando houve fome em toda a terra, ele, levantado como governador, era responsável por suprir as necessidades de todas as nações, inclusive o Egito. A responsabilidade de prover o necessário para uma vida digna de mulher e filhos, ou seja, teto, moradia, vestuário, alimentação, educação, repousa sobre os ombros masculinos e não femininos. Com isso não estou dizendo que a mulher não possa trabalhar fora, mas não é dever da mulher, porque quando o pecado se instaurou, Deus disse: do suor do teu rosto, Adão, comerás, e não do teu, Eva. Do homem. Salmo 104, 21, 23 diz: os leãozinhos bramam pela presa, e de Deus busca o seu sustento. Nasce o sol e logo se acolhe, e se deita nos seus covis. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. Provisão do lar, responsabilidade do homem. E hoje nós estamos invertendo os papéis. Você chega em casa 11 da noite, da manhã, tem um homem com avental, bobe na cabeça, areando panela. Se usa isso aqui, arear a panela? Nem deve usar, né? Oi, meu bem, como é que foi teu dia? Deus, que vergonha. Como é que foi o dia, amor? Tá pronto o almoço? Ela chega lá. Ele vem com a colherzinha: vê se está bom de sal. A mulher pode ajudar, por favor. A mulher pode trabalhar, mas espera aí, malandro. Espera aí, camarada. É sobre você que repousa a provisão, vem dos pais, ou seja, do homem. Ele tem que ser apto a fim de prover tudo que for necessário para aqueles de quem ele é responsável, ou seja, mulher e filhos. E para isso, meu irmão, pastor, mas não dá. Meu irmão, o que está acontecendo? Um comodismo pela parte masculina. As mulheres estão avançando enquanto os homens estão assistindo, e o feminismo está tomando conta. Não é só, ou seja, as mulheres estão tomando conta, tomando o lugar dos homens, não é só pelo movimento feminista. É pela preguiça, omissão, covardia de muitos homens. Porque se você não faz, ela tem que fazer. O que a mulher faz? A mulher acorda, a mulher troca filho, a mulher leva para a escola, a mulher faz as compras, a mulher chega, a mulher resolve, a mulher faz tudo. E ele, o que ele faz? Senta na frente da televisão e vai ver Palmeiras e Corinthians. Aquele prato, aquela montanha de comida. Aí quando tem alguma contenda na porta de casa, vai lá, meu amor. E sabe o que é o pior? Ela vai, vassoura em punhos, e ela vai. E sabe o que é o pior? Ela resolve, para nossa vergonha. Misericórdia. Quarto e último, marca da masculinidade. Ele não é só o provedor, como também o protetor. Quem é o protetor? Olhe para mim. É aquele que se coloca entre a sua família e o perigo que ameaça, quer seja espiritual, quer seja físico. O protetor é aquele que se coloca entre a sua família e o perigo que a ameaça, quer seja espiritual, quer seja físico. Ele deve ser um homem destemido e pronto para defender a sua família,
Primeiro, fisicamente. É ele o responsável por proteger a integridade física da mulher. Cadê o cavalheirismo do homem na calçada andar do lado direito e a mulher na esquerda? Sabia que existe isso, jovens? Proteção. Quando vai abrir a porta do carro, proteção. Vai colocar o lixo à noite, 11 horas da noite, é tu, homem, proteção. Acontece, tem um barulho no telhado, é tu que acorda e levanta, homem. Não ri não que tu se entrega, homem. Doido, vou ter que fazer vamos fazer uma conversa de homem, portas trancadas. O tema vai ser o couro vai comer. Não só do perigo da integridade física, mas ele é aquele que protege os filhos das amizades. Quanto pai songamonga, menina está andando com lésbicas, com desviadas. Meu filho, proteja os seus filhos dos Jonadabes. Lembra do primo de Absalão, o conselho que ele deu para ele? Finge-te de doente, pede para ela fazer um bolo, e quando ele entrar, tranca a porta e deita-te com ela. Ele é aquele que está... Quem é essa menina? De onde veio? Com quem você está andando? Quem é esse rapaz, meu filho? Não. Proteção. Não só integridade física, amizades, mas também dos eletrônicos. Isso, pai. Da iPad, iPod, aí não pode, iPhone, internet, senha. Está lá no quarto. Os meninos, 12 horas conectado. Com o quê? Com Wicca? Bruxaria? Com esses sites que ensinam ideologia de gênero. Quantas crianças estão sendo ingressadas no ocultismo, no homossexualismo, encontros estão sendo marcados pela internet. Belfort Roxo, uma cidade do Rio de Janeiro. Um homem de 30 anos começou a assediar uma menina pela internet de 10. E foi indo. Eles marcaram um encontro. E os pais conseguiram pegar. E quando eles estavam para se encontrar, os pais chegaram com a polícia e prenderam ele. Aí fizeram todo o processo e perguntaram para mim: minha filha, mas por que esse homem estava te sediando e isso? Ele ia encontrar com você, te abusar, quem sabe sequestrar, por que você não nos avisou? A menina responde: papai, é que eu me apaixonei por ele. É isso que acontece quando você, o protetor, ele fiscaliza. TV, tanto número de tempo e só o conteúdo que eu permitir. Celular, uma idade adequada e com severas limitações. Computador, PC, internet, com aplicativos de segurança e tudo dosado. O protetor faz isso. Onde está o filho? Que hora que vai chegar? Com quem saiu? E não só isso. Integridade física, amizades, eletrônicos e o mal espiritual. É aquele homem com feeling, discernimento, quando ele sabe que a casa dele está sofrendo um assédio espiritual, quando ele sabe que o casamento, os filhos, tem algo aqui que é um ataque claro de Satanás. É este homem então que entra em jejum e oração, é esse homem que vai acordar às madrugadas, é esse homem que vai abrir as escrituras para dissipar esse mal no seu lar. Ele vai proteger, perigo à vista. Esse é o protetor. É o exemplo de Moisés. Êxodo 2, 16, 17. O sacerdote de Midian, Jetro, tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho. Olha o protector aqui, o protetor.
Moisés vai e se coloca diante do perigo que ameaçava as filhas de Jetro e bota esses caras para correr. Outro exemplo disso, claro, que você conhece, é Samá, um dos valentes de Davi. 2 Samuel 23, 11 e 12. Filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugira diante dos filisteus, este, pois, Samá, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. O seu campo de lentilha é a sua casa. O texto diz que ele se colocou no meio do campo. E os filisteus fugiram diante dele, porque ele defendeu e feriu. Meu irmão, sua família é o seu campo de lentilha, onde você deve estar constantemente como um vigia, uma sentinela, montando guarda. Meu irmão, você vê como é que é lá em casa. Pais, vocês precisam ser um pouco mais maliciosos, pais. Ah, então, pastor Paulo, você pode deixar seus filhos dormir na minha casa? O quê? Não vai dormir na tua casa, não. Ah, pastor, é da igreja. Bom, ser da igreja é uma coisa, ser de Jesus é outra coisa. Mãe que bota a programação, deixa os meninos, quando fica com 15, 16, 17, vira maconheiro inveterado e fala, onde foi que eu errei, pastor? Onde foi que você acertou? Nós temos que perguntar. Vamos ser maliciosos, meu irmão. Você lembra de Davi? Quando morava em Ziclag? Davi era o grande campeão, o grande líder militar. E volta com seu cavalo branco e as medalhas de honra no peito, aquele homem pomposo, de repente, o que é isso? Cheiro de fumaça? O que é aquilo? Fogo? Ziclag, quando chegam lá, Ziclag toda espoliada, saqueada, queimada, invadida, mulheres e filhas tomadas cativas. Onde estava Davi? Onde estava Davi? Trabalhando 12, 14, 18 horas. Pregando no mundo inteiro. E a casa sendo invadida por Amaleque, que deu contra o sul de Ziclag. Isso também você já se perguntou? Vamos para Gênesis. Gênesis 1. A gênese da criação. Deus cria os luminares. Deus cria a luz. Faz separação entre luz e trevas, noite e dia, cria os animais selváticos, as aves, cria os mares, e cria o homem. Ó, está tudo bonito, lindo. Façamos o homem na nossa semelhança, fez cair por fundo sono em Adão, da costela tirou mulher, tudo lindo, lindo. De repente, Gênesis 3, aparece uma serpente, e ela pica Eva. Onde estava Adão? Cadê Adão? Será que as serpentes não estão rastejando, meu irmão, sorrateiramente no seu lar? Estão enrolando nos seus filhos, na sua mulher, estão silvando para eles, enquanto você está fazendo o que, homem? Se erga, homem! Se erga em defesa da sua família! Você é o sacerdote do seu lar! Ela está sob franco ataque do inimigo, e é o seu papel defendê-la. Defendê-la. Eu vim aqui esse fim de semana para falar sobre isso. Ontem falamos sobre o culto doméstico, a importância que tem o culto familiar, e hoje o perigo que a família está sofrendo. Isso é uma realidade, meu irmão. Aliás, alguns dados aqui dessa pregação que é antiga já estão até ultrapassados. O perigo é muito maior. Hoje tem pessoas abandonando a fé e voltando para o catolicismo. Hoje você encontra cristãos progressistas que defendem bandeiras de partidos políticos ateus, comunistas.
Você está vendo uma desordem, uma perdição generalizada. Igrejas estão sendo, estão acovardadas e não estão declarando com poder e autoridade a palavra de Deus, estão se sujeitando à cultura. Quando Nabucodonosor, pastor, invade a Babilônia, ele pede para levar com ele. Ele quer jovens, ele pede uma classe específica. Eu quero estudantes, militares, artesãos, professores, e eu quero médicos. Por quê? Eu quero fazer o processo de aculturação com esse pessoal. Porque para eu dominar essas nações, o projeto de domínio das nações não pode se dar pela força bruta. Eu tenho que, com o tempo, remover a cultura deles e implantar a cultura da Babilônia, para que eles assim obedeçam os direitos do império. É isso que está acontecendo. O Estado está aculturando a igreja, tirando a característica dela e a sua exclusividade. Então não há problema se nós dissermos Jesus é um caminho. Se usar o artigo definido um, não tem problema. Mas quando você substitui o artigo definido um para o artigo definido o, Jesus é o caminho, aí é o problema. E é isso que essa sociedade está propondo, e o Estado está propondo, descaracterizar a igreja pela aculturação e fazê-la assimilar os valores e os padrões dessa sociedade caída e do Estado, para que assim eles não se levantem contra o Estado. E como nós defendemos isso? Porque Nabucodonosor tinha em mente, em uma ou duas gerações, acabar com a fé dos hebreus. Basta uma ou duas gerações, para assim como está acontecendo no Ocidente, você está assistindo à morte do cristianismo no Ocidente. Vai lá na Europa, que você vai encontrar ali as dead churches, igrejas mortas. Eu consegui comprar uma Bíblia lá, de 300 anos, uma coisa mais linda. Sabe onde ela estava? Servindo de calço para segurar uma porta do vento. E as igrejas estão virando pubs, bares ou shoppings. Mas isso tudo começa no seio familiar. Mas essa noite, em nome do Senhor Jesus, Deus vai separar homens, pais, maridos, profetas, sacerdotes, protetores, que vão se levantar e sair em defesa das suas famílias. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Feche os olhos. Vamos falar com Deus agora. Ore pelos seus filhos, pai. Ore pela sua mulher, marido. Eu não sei, mas talvez Deus tenha me trazido aqui para dizer que você tem muito que melhorar como marido. Ela está sentindo a sua falta, sua ausência. Precisa ser tratada com mais delicadeza, doçura. Quer mais um pouco da sua presença, da sua atenção, só quer ser compreendida. Ela precisa perceber que ela tem preferência. Ela precisa perceber que na sua escala de valores ela é importante, homem, marido. Isso é saúde para o teu lar. É isso que blinda a sua casa do inferno. Ser bíblico. O mesmo posso dizer para os filhos. Nossos filhos não querem um profissional, nossos filhos querem um pai. Nossos filhos não querem um pastor, querem um pai. Nossos filhos querem banalidade com ele, nossos filhos querem abraço, beijo, cheiro. Nossos filhos querem que corrijamos as lições de casas com ele. Nossos filhos querem que vamos no futebol com eles. Pai, seu filho está pedindo socorro, pai. Oh Senhor Jesus, tem misericórdia.
Nossos lares são prioridade, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. O inferno está fazendo uma festa com as famílias. Nos ajuda, Senhor. Nos dá ânimo, nos dá coragem, nos dá força, nos dá vigor, nos dá graça para sairmos em defesa das nossas famílias. Resgata a verdadeira masculinidade, a masculinidade bíblica. Deus, tem compaixão, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Assim como Moisés, quando foi sair do Egito, o faraó disse: as crianças fiquem. Moisés disse: nenhuma unha, faraó, ficará no Egito. Pais, digam isso: nenhuma unha do que é meu, nenhum filho meu, a minha esposa, eu não abro mão de nada do que Deus me deu como família. Ore pelos seus filhos, pai. Ore pela sua esposa. Mãe, esposa, ore pelo seu marido, para Deus dar graça dele cumprir o papel dele. Filhos, ore pelos seus pais, pelo seu pai, para Deus conceder graça ele cumprir o papel dele. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.